Olá, seja bem-vindo a este vídeo. Se você chegou até este material, é porque eu tenho certeza que você sabe dar valor a um conteúdo muito importante. Hoje nós estamos começando um trabalho sobre memorização. Você acredita que tem memória fraca ou memória não treinada? Pois eu quero dividir um sofrimento que eu tive ao longo da minha vida inteira. Quando eu tinha 8 anos, uma professora de português fez uma pergunta em sala e eu não soube responder. A professora me chamou a atenção, eu fiquei extremamente envergonhado e ao longo dos anos que se seguiram, eu sempre me achava incapaz de aprender língua portuguesa. Eu me tornei, com o passar dos anos, obviamente, muito frio em relação à língua portuguesa. Eu queria muito poder aprender, eu queria aprender, mas eu não conseguia. Havia um bloqueio mental construído na minha infância, quando eu tinha apenas 8 anos. A professora foi culpada? Obviamente que não. Ela infelizmente não sabia o que estava fazendo. Mas no momento em que ela me chamou a atenção, eu aceitei aquela informação, criei um bloqueio e mesmo depois de adulto, quando eu me tornei professor de português, eu também não entendia as razões que me levavam a ensinar e não ter a certeza de que os meus alunos estavam aprendendo. E quando eu estudava os conteúdos, eu também não sabia, eu não tinha essa compreensão. Até o dia em que eu me deparei com um material que me ensinava de fato a como aprender e reter esse conhecimento na minha memória. Este livro, este material que eu tive acesso, foi fundamentalmente importante para o meu desenvolvimento acadêmico. E eu confesso a vocês que muitos de nós acreditam ter uma memória ruim. Muitos de nós acreditam que língua portuguesa, ou linguagem jurídica, ou redação jurídica, ou matemática, ou qualquer outro conteúdo é muito difícil de ser aprendido, e isto não é verdade. Nós não sabemos como reter as informações. Platão dizia que aprender é recordar. E o que Platão queria dizer com isso? Ele queria dizer que quando você estuda e depois você não se recorda do que estudou, significa que você não aprendeu. Agora, se você estuda um conteúdo e depois você se recorda daquilo que estudou, significa que você aprendeu. Essa era a mensagem que Platão queria nos passar 500 anos antes de Cristo, ou 400 e pouco antes de Cristo. Quando eu me deparei com essa frase de Platão, eu ficava pensando, bom, por que ele diz que aprender é recordar? Significa que sempre que eu estudava alguma coisa e não me recordava, é porque eu não havia aprendido e eu atribuía à minha memória fraca o fato de não ter aprendido, e isso não era verdade. O que eu quero dividir com vocês aqui neste curso de memorização é que técnicas poderosíssimas foram implementadas na Grécia Antiga, isso 500, 600 a.C. Os gregos descobriram isso por acaso no século IV a.C., ou seja, eles aplicavam, não sabiam as técnicas que eles estavam aplicando. Isso foi descoberto por acaso 4 séculos e meio antes de Cristo, através de um momento muito fatídico, que foi a queda de um monumento, no qual monumento não, é como se fosse um grande galpão, um local onde estava acontecendo uma festa. Com o desmoronamento desse prédio, descobriu-se qual era a técnica que foi utilizada por um homem que acabou entrando para a história como o criador, o desenvolvedor, aquele que descobriu a técnica chamada arte da memória. Eu vou dividir isso com vocês, estejam comigo no próximo vídeo e eu tenho certeza que vocês terão acesso a um material de muita qualidade. Espero vocês!